Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Madeiro lavrado. Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrada, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé,
Mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11, 12 e 13. Ouvintes, filhos de Deus, aquele que escuta a palavra de Deus é de Deus. É, portanto, filho de Deus. Escuta não quer dizer somente no sentido de ouvir a palavra, escutar a voz, a pregação audivelmente. Não se trata apenas da audição. A audição é muito boa, é uma porta, na verdade, mas não é tudo. O que escuta, nesse sentido, é aquele que obedece, que pratica. Portanto, esse sentido, a audição, é uma porta, não é? Através desse sentido, da audição, nós ouvimos e entendemos que aquilo que ouvimos é a verdade. Aceitamos como a verdade e então damos tudo para obedecermos àquela verdade. É o que eu sempre digo. Se você crê que eu prego a verdade, então se assegure nisto como entre a vida e a morte. E se não, deixe-me falando sozinho. Não creia na minha pregação. Não creia em mim. Mas se você crê, então dê a sua vida pelo que você ouve, pelo que eu prego. Esta foi a convicção de todos os profetas, de todos os apóstolos, todos os mensageiros de Deus, que são verdadeiramente enviados por Deus. Eles pregam a palavra e quem cuida dela, quem é responsável por ela, é Deus. Vamos meditar um pouquinho nesse instante e deixar que mesmo os nossos sentimentos sejam mexidos, assim, feridos, sensibilizados por esta culpa que Jesus tomou sobre si por causa de nós. Se você soubesse que alguém morreu por causa de você, sendo que aquela pessoa estava inocente, alguém morreu por um crime que você cometeu, eu creio que você nunca seria uma pessoa feliz. De maneira alguma. Você seria uma pessoa frustrada. Você seria uma pessoa de uma consciência carregada. A menos que sua consciência já estivesse tão cauterizada, você estivesse morto, com sentimentos mortos. Então, quando nós sabemos e cremos que Jesus morreu, sendo ele puro e imaculado, não cometeu nenhum pecado, como diz a história, que Maria saiu batendo nos seus peitos, gritando: o que fez ele? O que fez ele? Quando ele estava sendo crucificado, injuriado, cuspido, pregado na cruz, ela perguntava: o que fez ele? O que fez ele? Em outras palavras, ela dizia: eu que merecia estar ali, não o preguem à cruz, preguem a mim, porque ele está sendo pregado ali por causa de mim, por causa dos meus erros, por causa do meu pecado. Então,
Somos os mais miseráveis dos homens, não? Somos infelizes quando deixamos o nosso sentimento ser traspassado por esta verdade. Que um homem justo, tão justo, Deus encarnado, morreu por causa dos nossos crimes, por causa das nossas imundícias, tomando sobre si as nossas culpas. Não somos infelizes, não nos tornamos infelizes quando esta verdade traspassa a nossa alma e nos sensibiliza. Não. Sabe por quê? Na verdade, nós caímos em desespero, choramos os nossos pecados, nos arrependemos, mas nos tornamos as pessoas mais felizes do mundo. Isto porque, na verdade, ele tomou sobre si as nossas transgressões. Ele se fez maldição por nós. Ele foi pregado no madeiro, que foi lavrado especialmente por alguém. Sim, mas ele desceu à sepultura ainda, continuando. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ainda vai mais adiante um pouco. Ele foi assunto aos céus. E ainda prossegue a coisa. Ele foi derramado sobre aqueles que se arrependeram de seus pecados, que sentiram o traspasse desta espada. Porque quando furaram o seu lado, traspassaram o seu lado, saiu o quê? Água, sangue e espírito. 3 testificando na terra. Quando esses 3 testificam na sua igreja, que somos nós, então nós somos identificados com o seu sacrifício. Somos justificados, santificados e nascemos de novo. Somos batizados com o Espírito Santo. Isto é o derramamento dele. Se ele não fosse, ele não poderia ser derramado sobre a igreja. O Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja. Notemos que espécie de morte experimentou Jesus. Lendo em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22, nós encontramos a seguinte ordem de Deus sobre os cadáveres. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ele foi pendurado no madeiro. Ele teve que ser sepultado naquele dia, em obediência à lei, em cumprimento à lei, para que a terra não fosse maldita, conforme a lei. Ali estava todo o cumprimento da lei. Mas o mais importante de tudo é que, no cumprimento da lei, começaria agora aquilo que os judeus haviam rejeitado. Quando a lei foi cumprida, então a porta foi aberta para os gentios, para nós os gentios. O que disse Paulo? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz
e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. No mesmo capítulo 3 da carta aos Gálatas, onde estamos lendo, versículo 29, Paulo afirma: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Como podemos nós, os gentios, todos aqueles que não são judeus, desprezarem esta graça como os judeus desprezaram-na naquele dia? Se eles desprezaram-na, crucificando-a e chamando juízo sobre si, chamando sangue sobre si e seus filhos, isto não ficou impune. Eles foram espalhados por toda a terra. Ninguém sabe explicar, a menos as pessoas que têm esta revelação, a gana de Hitler, de Eichmann e de outros contra os judeus. Eles próprios clamaram esta ira sobre si. Eles rejeitaram. Mas notemos, senhores gentios, meus compatriotas, povo de toda a terra, os céus e a terra são testemunhas disto que eu vos digo. A palavra tem sido crucificada novamente, desta feita pelos gentios. A graça veio em sua plenitude, a palavra revelada, o revelador do Apocalipse veio e revelou o Apocalipse, os 7 selos, por uma comissão direta de Deus com fenômenos celestiais, sinais nos céus, fotografados pelos cientistas da maior potência do mundo. Mas vocês deram crédito, senhores denominacionais. Quantos têm zombado daquela coluna de fogo fotografada sobre sua cabeça? Os senhores dão crédito em sua palavra? Os senhores dão crédito nesta mensagem? Natanael perguntou a Filipe: pode porventura vir alguma coisa boa desta banda, deste lado de Nazaré? Filipe disse: vem e vê. Natanael, sendo um predestinado, sendo um homem sem dolo, sem presunções, um homem que orava, não simplesmente no altar tradicional, mas debaixo de uma figueira, foi e viu que ele era o Messias. Mas quantos foram e não viram nele senão Belzebu? Quantos têm visto a mensagem como Natanael viu a Jesus? Mas quantos têm visto a mensagem, viram o ministério do Filho do Homem manifestado através de um profeta nesta era, e taxaram-no de Belzebu, como taxaram a Jesus? Chamam-no de falso, simplesmente porque ela combate suas tradições, que não operam outra coisa senão morte, senão trevas espirituais, senão engano religioso, senão juízo sobre a terra. O juízo tem pairado sobre a terra. E ó terras, ó povos que esperam por progressos, que esperam por melhores dias, fiquem sabendo vocês que não virá sobre vós outra coisa senão maldição, senão tribulação, senão fomes e pestes e terremotos, inundações, secas, destruição de lares, crimes e roubos, e incompreensões entre os homens cada dia mais. Isto será progressivo na terra, não em um país, mas em toda a terra, porquanto os homens que deviam apresentar a Cristo a esta humanidade o crucificaram, rejeitaram a palavra. Mas aqui está o juízo sobre vós. Assim diz o Senhor: vocês perecerão com seus credos, com seus dogmas,
que é aquela mesma lança que traspassou o lado de Cristo. Isto é certo. Falo em nome do Deus vivo, e quando um homem fala em nome de Deus, ele responderá por aquilo em juízo. Não precisa ninguém se preocupar. Ele responderá em juízo. O que está escrito na Bíblia a respeito daqueles que rejeitam o enviado de Deus é terrível, é horrível. Eu não quero estar junto de vós nem um segundo na minha vida, porque será tormento, será irremediável. Vós que tendes a marca da besta em vossas mentes, tem vendido a vossa primogenitura por causa de um prato de lentilha. Fiquem sabendo, a mão de Deus está voltada contra vós. O vosso evangelho tem se tornado em um sal insípido e está pisado pelos homens. Ele está vinculado, ele não pode ser pregado sem as ordens humanas. Por isso vocês estão presos às ordens humanas. Isto é o cosmos, isto é a ordem social. E esse mundo, disse São Pedro, passará. Estas ordens passarão. Este é o mundo, é a terra que Pedro disse que passará. O mundo que agora existe, a terra que agora existe, está reservada como um tesouro para o fogo. Pois seu amor por mim, pois seu amor por nós, ó filhos de Deus, cuja palavra de Deus tem assento em seus corações, foi o seu amor que o levou no madeiro, mas este amor é expressado neste século, trazendo à terra um profeta, levantando novamente os cegos, os mortos, pelo poder da ressurreição, abrindo os olhos dos cegos sem chantagem alguma, sem estarem comerciando a cura divina, vendendo cura. Sim, foi como ele foi aqui na terra, o Logos de Deus, dando de graça o que recebeu de graça. É o amor dele. É o amor dele que inunda o seu coração, filha do Senhor. É o seu amor que testifica. É o Espírito que está testificando que você é filha de Abraão, embora tenha andado encurvada por muitos anos, mas está libertada. É o amor dele, ó filha, que agora quebra um coração, o vaso de alabastro nos seus pés, com lágrimas, com a vida vivida. É o amor dele que está se expressando em você. A rejeição deste amor quer dizer inferno, condenação eterna. Foi seu amor por mim que o conduziu a mim para sofrer assim em meu lugar. Foi o seu amor que nos enviou a mensagem do sétimo anjo, de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, a qual foi crucificada pelos religiosos. Mas há sempre o grupinho amando, esperando o momento da ressurreição, esperando o momento de subir. Deus os abençoe, amados ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cristo ter, oh que paz no meu ser, seu amor pode me transformar, sim, Cristo amou a mim, na cruz provou amor, sofrendo grande dor, minha alma salvar, sim, Cristo amou a mim, sim, Cristo amou a mim.
também podes ter a paz em todo ser. Só Cristo pode sim te salvar, sim, Cristo amou a ti. Dá-lhe o teu coração, Ele o aceitará, então terás o perdão. Sim, Cristo amou a ti. Sim, Cristo amou a ti. Há 2000 anos em Jerusalém apareceu um pregador, sua imagem transmitia luz e o povo chamava Jesus. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Vilas, montanhas e campos, multidões iam nele buscar o perdão e a paz infinita que o seu Pai o mandou ensinar. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Por Judas foi ele traído e a Pilatos levado Jesus. Qual foi seu crime? Ninguém respondia. Mesmo assim o pregaram na cruz. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador.